rádios, conseguimos voltar a rádio no ar, 92.1, está transmitindo pela 94.5, agora a 92.1, que nós usávamos só de 7 da noite até o outro dia, agora ela está 24 horas com a gente, né? A 92,1, ou seja, nós temos 92.1, 92.9 e 94.5, essas três rádios, 24 horas agora, bombardeando esta Baixada Fluminense, Zona Oeste. A 92.1 pega a Zona Oeste, Caxias, temos audiência lá em Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Bangu, Senador Camará, para aquelas áreas todas de lá, vindo para o lado de cá, São João de Meriti, para cá, Pavuna, Cascadura, Vila Valqueire, 92.1, pega lá Vila Valqueire. Agora nós vamos fazer um trabalho para tentar transmitir pelas três rádios daqui. É uma coisa que eu tenho que fazer, né? Minha cabeça tem que funcionar para poder fazer esse trabalho em nome do Senhor. Então vamos aí ao estudo. Você que tem a Bíblia, eu estou usando o texto de 1 de Coríntios, capítulo 6, 1 de Coríntios, capítulo de número 6, glórias a Deus por você estar aqui, por vocês que estão aí pela rádio, por vocês que estão aí pelo aplicativo, por vocês que vão me ouvir pelo CD, pelo YouTube, WhatsApp, pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada, não importa. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus em 1 de Coríntios 6, diz assim, 6:12, todos? 6:12, diz assim a Bíblia, diga assim, Deus vai falar. Fala para o irmão assim, irmão, agora é a hora de Deus falar, não pode conversar. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, me são permitidas, mas nem todas as coisas, mesmo sendo permitida, não me convém fazer, não me convém. Todas as coisas me são lícitas, são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou ler aqui a outra versão aqui. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero? Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Diga, me escravize. Você foi libertado por Jesus. Você não é servo mais do pecado. A Bíblia diz que agora nós não somos mais servos do pecado, nós somos servos de Deus. Amém? Senhor Jesus, toca aí, cooperador. Senhor Jesus, tua palavra, Senhor, é viva, tua palavra é verdadeira, tua palavra tem remédios, tua palavra tem saúde, tua palavra tem cura, tua palavra, ela vem para trazer vida, ela entrou em nós, Cristo em nós, ou seja, a tua palavra em nós, recebemos a tua palavra, recebemos a ti como Senhor e Salvador, recebemos a tua instrução para as nossas vidas, meu Deus. Usa-me, Senhor, usa este momento para ensinar através da tua palavra a tua igreja, doutrina o teu povo através do Evangelho, e o povo do Senhor, doutrinado pelo Evangelho, pode dizer amém? Pode dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor, bem forte, irmão, bem forte. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eleita que foi
escolhida por Deus antes da fundação do mundo para viver a salvação, para desfrutar de uma vida excelente. E só o conhecimento de Deus nos capacita e nos treina para vivermos uma vida de triunfo. Se você não conhece a Deus, tu és um derrotado. Se você conhece a Deus e não pratica o conhecimento, continuarás sendo um derrotado. Qual é o nosso tema de hoje, pastor? É dando continuidade, paramos hoje, domingo entramos com outra mensagem. Não me deixarei dominar. Diga, dominar. O que é dominar? O que é dominar? O que é estar debaixo de um domínio? Tem alguém aqui que já se envolveu com o espiritismo? Tem alguém aqui? Estava debaixo de um domínio também? Tem alguém aqui que já se envolveu com bebidas alcoólicas? Dominado, assim, que você tem que ser hoje, amanhã, e quando começava não tinha hora de parar, não tinha hora de começar, podia ser 7 da manhã, como meio-dia, não tinha hora. Então nós estávamos debaixo de um domínio, né? Quando chegava dia de sextou, né? Sexta-feira que eles dizem aí, né? Quando chegava sextou, parece que um troço ruim pegava na gente, né? Mas era bom, né? Mas era bom, para a carne era boa. Então, eu tenho dito desde terça-feira passada, que essa mensagem, ela deveria, no mínimo, nós conversarmos sobre ela, você na sua casa, eu na minha casa, eu aqui, eu com os cooperadores, você com a tua família, você com os seus amigos, conversar bastante sobre esse tema domínio. Por quê? O que é o domínio? O que é domínio próprio? Dominar-se a si mesmo. Quando Deus criou o homem, está lá escrito em Gênesis, Deus falou, domine. Ele fala, domina sobre o peixe, domina sobre as aves, domine sobre os bichos, domine sobre os animais, domine. Então Deus dá um poder para esse homem de dominar esse homem, dominar os animais. Eu já disse aqui, você sabe muito bem que isto é uma verdade. Quem já foi em circo, hoje não tem mais, né? E não sei nem onde está o circo de hoje, não sei nem onde está nem os palhaços de hoje. Ah, sei sim, está nas igrejas, estão agora nos púlpitos, os palhaços estão nos púlpitos. E você via no circo, você via aquele espetáculo do elefante, né? O elefante de joelho. Quem já viu o elefante no... Não, parecia uma dama, né? Assim, com todo charme, joelhava, o leão, sabe? O leão abre a boca do leão e põe a cabeça dentro da boca do leão. Quem já viu isso? Isto tudo se chama o homem dominando. O homem dominando o leão, o homem dominando a serpente. Quem já viu aqueles encantadores de serpente? Quem já viu tocando aquelas flautas, a serpente sai de dentro daquela... Eles ganham dinheiro, né? É o trabalho dele de enganar as pessoas. Aí a serpente sai rebolando, né? Sai rebolando a serpente, ele tocando e a serpente. Então, isto tudo porque os animais estão sob o domínio do homem. Então, veja o poder que tem o homem. E eu estou dizendo o poder que tem o homem sem a presença do Espírito de Deus. Porque quando Deus deu ao homem esse poder de dominar, o homem não tinha nada de Espírito Santo, não tinha nada disso. Então Deus já tinha dado ao homem um poder para ele dominar. Aí o homem, esse mesmo homem que domina leão, girafa, domina elefante, domina serpente, domina esses bichos ferozes, né? Que as pessoas criam em casa, consegue dominar. E quando chega este homem, na hora que ele tem de dominar a si mesmo, ele não consegue se dominar. Você não conseguia se dominar. Eu não conseguia me dominar. Quando saía para beber, não tinha volta, não tinha...
era o dinheiro todo que saía. O dinheiro que se levasse no bolso era o dinheiro que se gastava. E você sabe que o homem tem uma mania, a maioria dos homens, não sei se você que é homem está aqui, ou me ouvindo, tem essa mania, porque a maioria dos homens tem uma mania assim, ele pega o dinheiro todo, põe no bolso, põe o dinheiro da carne, do açougue, põe o dinheiro do bujão, do gás, põe o dinheiro da conta de luz, põe todo o dinheiro no bolso, e sai. Aí se encontra com os amigos e começa a gastar, gasta, aí fica bêbado, daí vai o do gás, vai não sei de onde, e vai gastar, porque já perdeu o domínio. Eu tirei, que eu estava nesse barco um dia desses com esse pessoal, todo mundo já bêbado, não pescaram nada, aí veio um outro barco, trouxeram uns peixes grandes, e ofereceram para eles, para comprar os peixes. Eu falei, o que leva uma pessoa carregar 300, 400 reais dentro de uma carteira para ir para dentro do mar? Ou o cara não está escondendo o dinheiro da mulher, para a mulher não gastar, né? Ou ele é maluco. Então o cara comprou peixe ali, gastou 100, gastou 200, gastou 300, e eu fiquei assim falando com outro amigo lá. Falei, quando ele chegar em casa, que a cachaça sair da cabeça, ele vai falar, caramba, gastei o dinheiro da luz, da água, do telefone, gastei o dinheiro da comida, gastei tudo, porque o homem perdeu o domínio. Quando o homem peca, quando o homem fracassa no pacto que Deus deu a ele, na doutrina que Deus deu a ele, quando o homem caiu, porque a serpente enganou a Eva, e a Eva enganou Adão, esse homem perdeu totalmente a capacidade de dominar a si mesmo, de dominar os seus impulsos, de dominar os seus desejos, dominar as suas paixões. Você não vê na igreja de pastores velhos, né? Fala assim de 70 anos, 80 anos, 40 anos de igreja. O pastor traiu a esposa com a faxineira, com a diaconisa, com não sei quem. Então, o que leva a isto, se não é a falta do domínio? A falta do domínio próprio. O apóstolo Paulo disse, olha, tudo me é lícito, aqui 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar. Então, as coisas vêm até nós, a gente olha assim, porque agora existe um tal de chamado de politicamente correto. Já ouviu falar? Politicamente correto? Então as pessoas, para elas, não existe mais nada proibido, não existe mais nada. O homem chegou num grau de depravação. Estamos igualzinho no tempo de Noé, estamos igualzinho, o Rio de Janeiro está igualzinho à cidade de Sodoma e de Gomorra. Não tem diferença. A única diferença do Rio de Janeiro para Gomorra, porque na cidade de Gomorra tinha só um justo chamado Ló, e no Rio de Janeiro tem muitos justos. Tem alguns aqui hoje? Então o homem está na depravação moral, não existe mais moralidade. Os pais não educam. Você sabe como é que eles fazem? Pega o garoto de 12 anos, hoje 13, 14, leva o garoto para conhecer prostituta, para ele ter o primeiro momento com mulheres. Hoje, meu filho tem que ser macho. Quem já ouviu isso? Meu filho tem que ser homem. Então acabou, não existe mais aquele negócio, tem que casar virgem, tem que entrar, se relacionar virgem, namorar, ficar, e só se deitar virgem. Não existe mais isso. Isto não é mais correto, porque o homem perdeu o domínio de respeitar a moça, da moça respeitar o rapaz. Então, isto é falta. E o que é domínio próprio, pastor? O que é a palavra domínio próprio? Domínio próprio quer dizer alguém que tem autocontrole. Tem horas que a gente perde o controle. Quem perde o controle? Mas você não quer dizer que você não é de Deus, não.
quer dizer que você entrou o diabo em você. Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim, mesmo que ainda eu não tenha já recebido ou alcançado a perfeição. Então Paulo sabia que a sua natureza carne, o seu lado humano, ainda estava afetado por causa do pecado. A queda de Adão, ela afetou a natureza humana. Você como ser humano, nós todos como seres humanos, nós estamos afetados. E o que precisamos de fazer? Nos enchermos do Espírito Santo. Se você quer ser um homem cheio de domínio próprio, porque o sábio Salomão, ele disse aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, vem aí por favor, Provérbio 25, Provérbio 25, 28, olha o que ele disse aqui, sobre o domínio próprio, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Por que ele está mostrando cidade derribada? Porque a cidade no passado, as cidades fortes, de um povo forte, ela era representada pelos seus muros que cercavam as suas cidades. Você podia ter o maior exército do mundo lá, mas se você não tivesse muros altos e fortes, para receber os ataques dos adversários, e não ser abalado, você era uma cidade fraca. Por isso que Salomão falou, olha, como cidade derribada, que não tem muros. Você vê, quando Neemias pede ao rei permissão para erguer os muros de Jerusalém, porque Jerusalém estava largada. É como você comprar um terreno e você não murar. O que acontece? Vai acontecer que o PSOL vai invadir lá, né? O bolo vai invadir lá, ele vai invadir, o PT vai invadir, esse cara invade. Então, se não tem muro, se não tem dono, ou seja, se não tem dono, então o Salomão está dizendo, olha, como cidade que não tem muros, que não tem proteção, assim é o homem que não tem o domínio próprio. Por quê, pastor? Por que é o domínio próprio? Domínio próprio quer dizer temperança, moderação, sobre moderação, autocontrole, sobre nossos próprios desejos. Ter desejos não é pecado. Você pensar não é pecado. O pecado é você executar um pensamento. Então, vai ser muito difícil você, como ser humano, não errar com a mente. Você então não se culpe, não se flagele, nem se autoflagele, não se mutile por causa disso. O problema não é o pensamento, o problema é a execução do pensamento. Melhor que não permitamos, que nós tratamos dos assuntos do pensamento, melhor que não deixemos, né, que os pensamentos povoem. Vamos enxotar, sabe? Vamos enxotar. Você sabe quando, acho que era Moisés, ia oferecer, ou Moisés ou Abraão, ia oferecer sacrifício, aí vinha as aves de rapinas, não sei se você já leu isso, tentava comer o sacrifício, e ele, então é como alguém tentar te invadir a tua mente, você enxota. Para fazer isso, você precisa de ter o autocontrole. O que é o autocontrole? É domínio, é a capacidade de se dominar, é controle das próprias emoções, dominar a si mesmo. Domínio quer dizer você ter autoridade sobre os teus pensamentos. Ele vem, mas você não permite que ele vá adiante.
Quantos já pensaram coisas, mas você cortou na metade? Que bom! Sabe o que é isso? Você está exercendo, sem você nem perceber, o domínio próprio na sua vida. Você está exercendo esse fruto maravilhoso que a Bíblia diz que é fruto. Se você quiser comparar isso, está lá em Gálatas 5. Veja aí, por favor. Gálatas 5. Cinco, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, olha aí, domínio próprio. Contra estas coisas não há proibições, ou seja, não há lei. Vê o que ele coloca? Ele coloca amor, depois ele coloca alegria, depois ele coloca paz, depois ele vem com longanimidade, depois ele vem com benignidade, bondade, fidelidade, depois ele vem mansidão, depois ele entra com o domínio próprio. Então, desfrute disso. Você tem o Espírito? Então, você pode utilizar dessa ferramenta que está no Espírito Santo, que se chama domínio próprio. Diga assim, domínio próprio. Quer dizer autoridade, autocontrole, competência. Diga, eu tenho competência, eu tenho autoridade, eu tenho o poder de mando, de dizer vou e não vou. Irmãos, isto tudo é domínio. É como você vai, quando a gente não tinha domínio, né? Você ia numa festa, só saía da festa quando acabava a cachaça. Cadê? Falta de domínio. Já foi todo você ainda assim você ainda iria de penetra ainda, convidado por alguém que te convidou, e ainda ficava o último na festa. Vai embora, não vai embora. Não vai. Então é falta de domínio. Já está bêbado, já está espumando, já não está entrando nada, já está bebendo e saindo pelo lado. A pessoa está colocando para dentro. Então isto tudo é falta de domínio próprio. Por que as pessoas se drogam? Falta de domínio próprio. Por que as pessoas se metem na bebida? Você vai pela rua, você só vê as pessoas carregando engradado de bebida alcoólica. Lá na rua onde eu moro, é para lá e é para cá. Quem vê isso, irmão? Quem vê? Meu Deus, eu falo, meu Deus, esse povo só sabe beber, gente. Não sabe fazer nada mais na vida. Gasta o dinheiro da compra, gasta o dinheiro do remédio, gasta o dinheiro do leite, gasta o dinheiro do aluguel, gasta tudo, depois vai te pedir emprestado, porque você é uma bênção, você é próspero, aí você vai e empresta. Você ajuda essa pessoa a se arruinar. Preste não, amado. Deixe ele roer o osso e quebrar os dentes, deixe para lá. Deixe eles aprender, porque às vezes as pessoas têm que sofrer para aprender, irmãos. Enquanto a gente ficar apagando o fogo dos outros, as pessoas nunca vão aprender na vida. Se você não sabe disso, aprenda, porque eu estou falando, porque eu vivo isso, irmão. Eu vivo isso, tá? Não estou falando porque eu contaram, um passarinho me cantou aqui, não, eu estou falando porque eu vivo isso. Vivo mesmo isso. Então, deixe as pessoas quebrarem a cara. Deixe elas quebrarem, para elas aprenderem a viver e a andar com as suas próprias pernas. Olha só outra palavra bonita aqui do apóstolo Paulo. Aqui está em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8. Sobre o domínio. Romanos 8, 8 e 9. Olha o que ele diz. Olha o que ele disse. Paulo. Romanos 8, capítulo 8, e versículo 8 e versículo 9. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado,
mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então Paulo está falando, olha, quem está na carne, ou seja, se eu andar na carne, eu não vou usar de um fruto chamado domínio próprio. Quem são as pessoas que mais andam fazendo contra Deus, trabalhando contra Deus? Quem está na carne. Pastor, é possível um crente ficar na carne? Direto, irmão. Muitos crentes ficam na carne, praticando obras da carne. Olha o que Paulo falou. Esse aqui é forte, hein? Se você tem espírito para ouvir, ouça isso aqui. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Vamos lá. Vamos ler. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, por causa da impureza. Cada um tem o quê? Sua própria esposa. Isso aqui, para você ter a sua própria esposa, você tem que ter domínio próprio. Senão você vai querer ter duas, ter três, ter quatro, ter cinco. Quando uma cansa, vem a outra, né? Mas não pode, porque isto, a Bíblia diz o quê? Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um tem o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido, e também semelhantemente não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha, domínio, se não tiver domínio, já viu, né? E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Paulo está falando, eu digo isto, não é mandamento do Senhor. Paulo está falando que é coisa dele. O que ele disse? Versículo 7. O que ele disse? Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Mas se você leu no 6, o que ele está falando? Isto vos digo como concessão, e não não é mandamento de Deus, ele está falando dele. Então, tudo que está na Bíblia foi Deus quem falou. Não, isso aqui foi Paulo quem falou. Foi Paulo que falou. Digo com concessão, não por mandamento. Perdão. 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro de outro modo. O que ele quer dizer aqui, pastor? Quer dizer que há pessoas que nunca irão se casar. Pastor, é menina. O homem que não se casa é menina. Não, Paulo não falou que é menina. Paulo falou que casamento é um dom. Tem um monte de homem que se casa, não sabe que casamento é um dom, e vai experimentar e não dá em nada. Aí casa 1, 2, 3, 10, porque é um dom de Deus. Deus prepara a pessoa para isso. Então ele falou, olha, é um para um modo, para o outro, e o outro para o outro. 8. E aos solteiros, aí, ó, e viúvas, digo que lhes seria bom que se permanecesse no estado em que também eu vivo. Quem está falando aqui? É Deus ou é Paulo? Paulo. Então você tem que entender quando Paulo está dizendo, quando Deus está falando. Ele falou, olha, e ao solteiro e à viúva digo, que lhe seria bom, uma pessoa, uma viúva de 30 anos, 25 anos, 40 anos, tem gente que o marido morre cedo, né? Tem um acidente, alguma coisa acontece. Então, segundo o apóstolo Paulo, ele está condenando essa pessoa a não casar mais, igual o cara, perdeu a esposa, não casa mais, porque se você, não, mas Paulo falou, não pode casar, não, Paulo falou, eu sigo a Paulo, eu sigo a Jesus,
Se ele repetir o que Jesus falou, eu digo amém. Se ele falar coisa dele, eu falo, não, Paulo, isso é para tu, isso é problema seu, não é meu. Então, versículo 9. Aí, caso porém não se dominem, faça o quê? O que não se dominar? Você não é casado, aí a pessoa vai lá né? Pagar para ter sexo. Vai lá na internet e fica lá namorando o computador, né? Então Paulo falou, em vez de você fazer isso, namorar o computador, em vez de você pagar, ir lá em algum lugar fazer essas bobagens, pegar uma doença, sabe o que você faz? O que ele falou? Casa. Caso porém não se dominem, o que faz? Que se casem, porque é melhor casar do que viver como? O que é abrasado? É ficar aí namorando o computador, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, dando beijo no computador, né? Então a Bíblia fala que tem que casar. Se não se domina, tem mulheres que se dominam, tem uns que se dominam. Não, eu não sinto nada, sabe? Tem gente que está solteiro, nunca casou, ou está viúvo, não casou, não quer casar, e está bem. Glória a Deus por você estar bem. Menos um problema. Casamento tem problema? Se tem. Pergunta quem é casado. Pergunta. Isso é que você tem que engolir um bocado de problema, né? Tem que engolir, bota água, joga para dentro, engole, finge que não engoliu, cospe no cantinho para ninguém ver, mas é assim. 1 de Tessalonicenses, essa é a realidade, irmãos. É ou não é? É a verdade. 1 de Tessalonicenses 4. Vamos ler aqui do 3 primeiro. Pois esta é a vontade de Deus. Aí Paulo está falando a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais ou seja, não fique namorando o computador. Não fique namorando o celular de madrugada. Não namore o celular, deixa o celular quieto, desliga ele. Bota ali um programa no teu celular que fica proibido de entrar em qualquer lugar menor de 18 anos. Ele não entra. Só colocar uma senhazinha que ele não entra. Então, olha o que ele diz. 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentis que não conhecem a Deus. Então, cada um de vós vai possuir o próprio corpo, ou seja, pastor, casamento vale tudo, isso aí é problema meu, ninguém tem nada. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz aqui? O que Deus diz através de Paulo? Cada um saiba possuir o próprio corpo eu estou no versículo 4, irmão. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então eu não posso me desonrar, nem desonrar o corpo da minha mulher. Você entende? Quem está entendendo? Não precisa explicar com mais detalhes, né? Você está entendendo? Está entendendo. Tito 2. Estou falando sobre domínio, hein? Não fugir do teu assunto, não. Tito 2, 11 a 13. Tito 2, 11 a 13. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, sirvamos no presente século sensato, justo e piedoso. Essa palavra renegada, só quem tem domínio próprio pode renegar, mano. Porque quem não tem domínio próprio não vai renegar as paixões. Paulo fala que são paixões mundanas. Diga, paixões mundanas. O que é paixão mundana? É tudo que você aprende na novela, tudo que você aprende naquele filmezinho lá, são paixões mundanas. Cada um saiba possuir o seu corpo com honra. Fora disso é paixão
mundana. Diga, paixão mundana. Ih, pastor, essa igreja está muito chata, hein? Não, irmão, é a palavra, sou eu que estou falando alguma coisa? Eu estou só lendo o que está aqui escrito. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, 12, e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente, aguardando o quê? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, se você vive na carne, você não está aguardando nada, porque se você vive nas paixões mundanas do presente século, você não está aguardando nada. Irmãos, Jesus vai voltar, irmãos. O nosso Senhor vai voltar. A igreja dele tem, a palavra dele diz, quando o Senhor vier, vai achar fé nesta terra? Vai achar as pessoas servindo ele de verdade? Ou as pessoas vão estar nas paixões mundanas? Vão estar se servindo no lugar de servir? Porque às vezes nós cristãos nos servimos. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Parece que Deus é o nosso servo, e nós mandamos em Deus. Deus tem que resolver os nossos problemas. Nós arrumamos os problemas e Deus que tem que solucionar. Irmãos, tu arrumaste? Resolva os teus problemas. Usa a sabedoria, peça informação na palavra e você vai sair deles, em nome de Jesus. 2 Timóteo 1,7. Para cá, para trás, 1,7. 2 Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de que mais? Moderação. Você sabe o que é moderação? Moderação é domínio próprio. Você tem moderação. Ó, eu não vou fazer ou não vou fazer? Devo fazer. Eu até uma vez, eu dei até um exemplo, né? Tem gente que fala que é pavio curto, né? Eu sou pavio curto, não sei o quê. Se você... Aí as pessoas recebem no trânsito, o trânsito é uma loucura, você que dirige, você sabe que é uma loucura. E se você sabe que o cara que está ali do lado, ali, que deu uma fechada, está com uma metralhadora dentro do carro, se a pessoa sai, duvido que ele vai sair do carro e vai lá dar um soco no retrovisor, duvido, ele vai pensar 1000 vezes, ou seja, pode ter acontecido o que aconteceu, se ele sabe que o outro está com uma arma na mão, ele não vai, então, ali ele vai usar o que? O domínio. Então, se você tem a capacidade de se dominar diante de um medo, então você tem a capacidade de se dominar diante de qualquer situação. Não precisa ser algo que vai te tirar a sua vida, para você deixar, eu não vou pular desse prédio aqui, porque eu sei, se eu pular eu vou morrer. Então você tem medo. Não, você não. Então, se você consegue não pular porque você tem medo, então você também deve se esforçar de não fazer algumas coisas que às vezes a gente faz, que é contra Deus, contra a santidade de Deus, que às vezes nos coloca lá no último lugar da fila. Às vezes estamos numa fila para a glória de Deus, para promoção, para ver os milagres de Deus se manifestar aqui na terra, e a gente, por causa das nossas atitudes, porque Deus não honra uma atitude carnal, amado. Você pode ser até um salvo carnal, mas você vai ser um salvo que só Jesus. Você conhece, não conhece? Crentes carnais? Um dia lá, fala com uma voz, aleluia, glória a Deus, daqui a pouco, estou morrendo, não sei o que. Isso é carnal. Todo crente carnal, ele não se mantém na palavra, ou seja, a palavra diz para ele sabe que é verdade, mas ele é carnal, então ele segue mais os seus sentimentos. Se você seguir o teu sentimento, você vai sofrer bastante, igual a mim. 1 Coríntios, um pouquinho para trás, 5 minutos, terminamos. Graças a Deus que conseguimos. 9, 1 Coríntios 9, achou? 24 a 27. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas quantos recebem? Mas um só leva o prêmio.
correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta, diga assim, todo atleta, não é alguns atletas, é todos, todo atleta em todo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, o atleta, o jogador, pegaram lá os jogadores aí lá em São Paulo, acho que foi de São Paulo, acho que foi, não sei se você viu no jornal, tudo lá na boate, os torcedores foram lá, quase bateram nele, né? Você devia estar na concentração, descansando, está aí, sabe? Você é um atleta, você tem que dar exemplo. Então, eles não se dominaram, foram para a gandaia. Então, sendo um atleta, se você quer alcançar uma coroa, quer alcançar uma medalha, quer alcançar um campeonato, né? Então, ele tem que se dominar. Acho que o time do Vasco deve estar na carne direto, né? Porque não ganha nada, né? Ele está na carne direto. Não se domina, não ganha nada. Então, quando ele fala, aí no versículo 25, 27, Paulo fala assim: mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, se um atleta, Paulo diz que os atletas correm para receber uma coroa corruptível, ou seja, um prêmio em dinheiro, uma medalha, um troféu. O que menos vale é aquele troféu que eles beijam lá, aquilo não vale nada. O que vale é o que vai cair na conta deles lá, é que eles estão lutando para isso. Então, quando ele, 25, todo atleta em tudo, diga assim, em tudo. Então, eu sou um atleta, diga assim, eu sou um atleta. Paulo está falando que nós somos atletas de Cristo, por isso que ele fala, esses atletas aí estão buscando uma coroa corruptível. Nós, porém, estamos buscando uma coroa incorruptível. Se eles que estão buscando uma coroa corruptível se domina, quanto mais nós que estamos atrás de uma coroa incorruptível. Então, como é que deve ser a minha vida? Domínio total sobre as minhas paixões, domínio total sobre os meus desejos, domínio total sobre as minhas inclinações, sabe? Perceber quando você está se inclinando para cá. Você percebe, quando é que você percebe ou não percebe quando você está na carne? Como percebe? Você fala, pô, caramba, estou na carne, cara. Então, quando você percebe que você está na carne, quer dizer que o Espírito de Deus manifestou em você o domínio próprio. Mesmo você já tendo deixado de se dominar em alguma coisa, mas o Espírito vai te dar um pá, caramba, eu estou na carne. É porque ele está te alertando que você está na carne. Aí você vai e se domina, aí você vai e se controla, aí você vai e volta para o padrão que Deus te colocou a seguir, porque nós estamos aqui atrás de uma coroa incorruptível. Então nós não estamos aqui atrás de uma coroa corruptível. 1 Coríntios 10, um pouquinho para trás, para frente, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, conjuntamente com a tentação vos proverá um livramento que de sorte possais suportar. Então a tentação vem. A Bíblia diz que a tentação vem, mas a tentação é humana, e Deus vai me ajudar a eu me escapar. Sabe qual é a maneira que Ele me ajuda a escapar? Ele me deu o seu Espírito. Ele me deu fruto que vem do Espírito. E um desses frutos se chama domínio próprio, autocontrole, moderação, temperança, literalmente quer dizer reprimir com mão firme. Não demole para a tua carne, não demole para a tua carne, reprima ela com mão firme, amado, porque senão ela vai te fazer passar vergonha. O que diz o provérbio? Um filho entregue a si mesmo é a vergonha dos seus pais. Ou seja, quem não bota limite, vai ter gente dentro de casa
para fazer vergonha. Gente sem domínio, sem muros, sem proteção. Mais um versículo aqui em Provérbios, vai lá, terminar. Deixa eu lhe passar eles. 16:32 de Provérbios. Tomara que essa palavra tenha te dado um estalo aí na sua mente e te mostrado que Deus te ama de verdade e Ele quer te ver bem. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito do que toma uma. Salomão está falando, quem se domina a si, ele é mais herói do que quem toma uma cidade. Oh, Davi era um herói, Davi tomou várias cidades, mas na hora viu lá a mulher pelada lá, ele não foi no computador não, amado, nem pagou a internet, ela estava lá, aí não se dominou, e o filho dele escreveu isso, né? O que domina o seu espírito. Provérbios 29:11. O insensato, 11, o insensato expande toda a sua ira. Olha, o insensato expande toda a sua ira, mostra para todo mundo que está irado. Mas o sábio, o que ele faz? Mas o sábio, afinal, lhe reprime, ou seja, para reprimir só com o domínio próprio. Não vou fazer, não vou olhar, não vou responder, não vou falar, não vou me queixar, não vou murmurar, não vou fazer isso, não vou fazer. Então isto se chama domínio próprio. Diga domínio próprio, capacidade de se dominar. A palavra do domínio próprio no grego quer dizer enkrateia, que significa temperança, moderação, autocontrole sobre os nossos próprios desejos e paixões. Literalmente quer dizer reprimir com mão firme. Domínio, capacidade de dominar, controle das próprias emoções, domínio de si mesmo, autoridade, mando, poder, preponderância e competência. Então isso se chama, isso aqui é sinônimos de domínio. Autoridade, mando, poder, preponderância e competência, são sinônimos da palavra domínio. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, te capacite, te treine a tua mente para você dominar e não ser dominado. Assim seja, assim disse o nosso Pai. Obrigado, meu Deus. Isso, vamos ficar de pé. Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus pela sua casa, glórias a Deus pela sua família, glórias a Deus pelo seu autocontrole, glórias a Deus que você se comportou como um filho de Deus, uma filha de Deus, glórias a Deus. Vamos todos